Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast Sujeito Cindido. Hoje estaremos conversando sobre homoparentalidade com Thiago Losbardi. Thiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui novamente conosco. Eu queria saber se é possível tu te apresentares para o pessoal que ainda não te conhece. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, para poder estar aqui. Sempre é um prazer, né, estar nesse espaço aqui, e principalmente falando de um tema que para mim é tão precioso, tão caro e tão necessário. A gente não encontra abertura em tantos lugares aí para a gente poder falar sobre, e a gente vai falar sobre o porquê, inclusive, talvez é tão difícil encontrar esses espaços, né? Mas falando um pouquinho sobre mim, eu sou Thiago Losbardi, né, psicólogo, psicanalista, formado há aproximadamente 15 anos aí, é, com percurso técnico, né, na política de assistência social, então com trabalho aí, né, junto de famílias vulnerabilizadas pelo Estado, vítimas de violência, enfim, atuo também desde o início da minha formação na clínica, sempre na abordagem psicanalítica, então tenho esse percurso aí de estudo, né, na psicanálise também, além de uma formação pela Associação Livre, aqui de Campinas, em psicanálise. Sou mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutorando pela Faculdade de Saúde Pública da USP, né, meu objeto de pesquisa, descobri faz pouco tempo, ele foi reorganizado há pouco tempo, que no sentido de justamente poder falar sobre famílias, né, e as relações que os profissionais de uma rede de proteção social estabelecem com alguns modelos de família que não atendem alguns tipos de padrão que os profissionais carregam consigo e trazem consigo para os ambientes de trabalho, né, então acho que isso dialoga um pouco também com o que a gente vai buscar discutir aqui hoje, que são os modelos familiares, focado, obviamente, na questão da união homoafetiva, da homoparentalidade, né? Então é isso, assim, trago tudo isso comigo, né? Espero poder contribuir aí um pouco com o desenvolvimento dessa temática, para quem estiver ouvindo, e é isso. Estou só em construção, né? Embora esse percurso, estou em construção também, assim, de quem eu sou. Então é uma pergunta que também não é muito simples de responder, né? Mas por hora é isso. Por hora, né? Porque a gente Por segue hora. essa construção constante. Isso me lembra um poema de Antônio Machado, né? Que fala que caminhante é caminhando que se faz o caminho, né? O caminho é feito ao caminhar. Tiago, pensando nessa discussão de homoparentalidade e no artigo que tu tens publicado sobre isso, depois se tu puderes já falar o título do artigo para quem está assistindo e se caso as pessoas se interessem em ler o teu artigo, que é muito bacana. Nesse artigo, tu já trazes uma discussão sobre discursos e o próprio termo homoparentalidade. Como que é essa discussão? O que eu escrevi, né, sobre essa temática está nesse livro, Sintomas da Atualidade, né, ensaios psicanalíticos, e é o capítulo 4, que traz como tema a parentalidade em casais homoafetivos masculinos, a via do desejo e do amor. Então, assim, no tema eu já tento trazer e deixar muito claro o que é um dos principais atravessadores aí para um desenvolvimento da criança, né? E eu faço isso justamente porque eu sei que normalmente os argumentos contra a homoparentalidade dizem respeito a possíveis prejuízos que essas crianças podem sofrer, né, no seu processo de desenvolvimento aí. Então é um texto que eu escrevi com bastante carinho, assim, né, e com certeza vai estar disponível aí para quem tiver interesse em se aprofundar no tema que a gente vai estar abordando aqui. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, né? E sobre a questão da homoparentalidade, especificamente, ele é um termo que foi utilizado em 1997, na França, por uma associação de pais de genitores gays e lésbicas, né? Justamente na defesa aí do exercício, né,
dos cuidados da parentalidade por pessoas homoafetivas, né? Foi um momento bastante emblemático, assim, nessa discussão, porque chega a ser desconfortável a gente parar para ler sobre os posicionamentos que muitos tiveram dentro do próprio campo da psicanálise sobre essa discussão, o posicionamento de muitos psicanalistas nesse sentido, né? O Antônio Quiné, psicanalista do Rio de Janeiro, ele tem um texto bastante interessante sobre isso, que ele vai falar de uma psicanálise homofóbica, né? A partir dessas falas, assim, e contradizendo alguns argumentos que eram levantados na época, né? Contrários, obviamente, né? A essa possibilidade de exercício de homoparentalidade. Então, ele é utilizado nesse período muito no sentido de tentar deixar claro essa questão, né? Que é uma parentalidade exercida por pessoas homoafetivas, por casais homoafetivos, né? Gera-se todo um tensionamento em cima desse termo, porque é aquilo, né? A gente não precisa falar de uma parentalidade heterossexual, né? Uma heteroparentalidade. Por que que a gente deveria e precisaria falar em homoparentalidade, né? Porém, é isso, né? A gente não deveria precisar falar, mas infelizmente a gente ainda precisa, porque a gente vê os discursos que estão dirigidos a essas pessoas, né? Os discursos dirigidos aos filhos dessas pessoas e que se desdobram em violências muito sérias, muito graves. Assim. Então a gente precisa marcar também no sentido de defesa, inclusive, dessa ampliação das possibilidades de parentalidade para, para além de um modelo de parentalidade que foi imposto, né, de uma forma burguesa, como lá que vai falar, né, pela pequena família burguesa, que é produto aí do casamento, do capitalismo com a ciência dentro da igreja, né, e que a gente precisa considerar e que a gente precisa discutir, né, a gente precisa dar visibilidade, assim, essas pessoas existem, né, principalmente em meio a discursos disponíveis que a todo momento busca apagar a existência dessas pessoas. Então, a parentalidade vem um pouco nessa linha aí. Eu acho interessante essa discussão que tu trazes, né, para a gente pensar a relação, por exemplo, de todo esse preconceito que existe por trás da questão da homoafetividade, né, que envolve a questão da homoparentalidade, que é a relação homoparentalidade com a relação de família, né, com a relação, com a ideia de família que se tem, né, que ideia de família que a gente tem socialmente disponível, né, com a ideia de uma família nuclear. Então, assim, as pesquisas mesmo demonstram que no Brasil a gente tem uma porcentagem muito próxima de famílias nucleares e famílias não nucleares, e aí ainda assim, né, isso com dados não tão atualizados, as últimas pesquisas já indicam que as pessoas estão morando mais sozinhas, de que estão tendo menos filhos, então a gente tem uma mudança, assim, nessa composição dessa estrutura familiar na sociedade brasileira, mas muitas vezes, quando a gente discute isso, parece que existe só um tipo de família. O que tu podes falar para a gente acerca disso? Eu posso dizer que, para muitos, existem só um modelo de família, porque essa família ela tem uma função social extremamente cara, no sentido da manutenção de alguns contratos sociais, né, de alguns combinados sociais que garantem privilégios de algum em detrimento da marginalização de outros, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, é um modelo de família que foi apontado por teóricos enquanto sendo um campo social de exercício de poder e tensionamento de forças entre os membros ali, né? Então, quando a gente fala em outros modelos de família que destoe as relações de poder que existe nesse modelo familiar nuclear, né,
a gente está falando de uma desconstrução não só de um imaginário de família, mas a gente está falando de uma construção de tudo que essa família representa e tudo que essa família produz, né? Então, assim, quando a gente fala de um desmoronamento dessa família, né? Primeiro que vem uma questão narcísica forte de tipo assim, muitas vezes, né, na maioria das pessoas que falam sobre isso, e que estão apegadas a uma coisa de, no meu tempo não era assim, meu tempo era bem melhor, a minha família era diferente, os pais, quando eram desse jeito, né, as crianças eram dessa outra forma, né, então tem essa coisa quase narcísica e nostálgica, né, de que a minha realidade, o meu passado, ele era muito melhor do que se tem hoje, né, mas tem também uma quebra junto desse desmoronamento familiar, com um, uma quebra com o poder patriarcal, né? Uma quebra com o sistema capitalístico, na medida em que as famílias vão buscar se constituir pela via do prazer e da busca por uma dita completude, e não pela manutenção do patrimônio e pela transferência de terras, né, e junções de herdeiros, enfim, né, tem a ver com uma questão religiosa de que as pessoas não casam e não mantêm relações sexuais apenas para a procriação. Então perceba que quando a gente traz outras possibilidades de pessoas se juntarem e poder construir família, a gente está falando com quebras de paradigmas que são extremamente importantes, tanto relacionados a questões financeiras, econômicas, capitalísticas, patrimoniais, como de valores que atravessaram tempos e séculos, né, para exercício de controle aí do modelo de vivência de sexualidade, de desejo, né? Então, isso é extremamente precioso para mim, na medida em que, e extremamente surpreendente, quando eu vejo psicanalistas que vão nas linhas de argumentos que defendem um único modelo de família, e normalmente o modelo nuclear burguês, porque isso fala de uma psicanálise que perdeu a loucura do início do século, né? Que é aquela loucura de imergir no desconhecido e nas infinitas possibilidades do inconsciente do desejo, né? Então, assim, quando a gente busca colocar o nosso jeito de se relacionar sexualmente, as nossas escolhas de desejo, né, dentro de um único modelo, seja a serviço do que, a gente não deixa de estar dando uma resposta assustada, né, para toda a possibilidade que a gente tem enquanto sujeito, né, e de vivência do nosso desejo, assim. E eu acho que também tem uma questão, Tiago, que assim, apesar das nossas respostas assustadas, que eu acho que é uma forma bem educada, né, de falar sobre muitas dessas respostas, isso não faz com que outros modelos de família não existam, né? Porque às vezes a gente tenta negar, a gente tenta esconder, a gente tenta camuflar, mas isso não faz com que pessoas deixem de se organizar da forma como elas se organizam em família, e que não é de hoje, né? As famílias se organizam de diferentes formas e se formam de diferentes maneiras há muito tempo. Não começou hoje essa nova forma de organização familiar, digamos assim. Isso, eu dei uma disciplina faz uns 2 anos que era sobre estruturas e dinâmicas das novas configurações familiares. E no curso de psicologia, né? E aí a primeira discussão que eu fazia com eles, assim, para abrir essa disciplina, obviamente, eu não preciso dizer que foi uma disciplina extremamente polêmica, né? Mas uma das primeiras discussões que eu trazia era exatamente isso, assim. Essas novas configurações são novas,
ou elas estavam sendo silenciadas e marginalizadas? Porque quando você vai para as periferias, por exemplo, para as comunidades, você encontra N modelos de famílias que não estão atravessadas apenas pelo laço sanguíneo, né? Essa é uma discussão extremamente importante. Quando a gente para de falar em maternidade e paternidade, é porque há muito tempo quem estava cuidando das crianças lá na periferia eram as avós, que não era nem mãe nem pai, que ela exercia uma função parental, ou que não era avó, mas era tia, era o tio, né? Então, por que que a gente insiste em uma matriz heterossexual de família, sabe? Como sendo única possível, quando a realidade esfrega na nossa cara que existem muitos outros jeitos de compor isso, que, como eu falei, é um campo social, né? É um campo social de relações, né? Então, assim, restringir isso ao laço sanguíneo é você, primeiro, reduzir a nossa possibilidade do ser humano de se relacionar. Essa é uma questão, sim, né? E segundo, você insistir em práticas que vão seguir na marginalização daquelas pessoas que se organizaram de uma forma diferente. A gente escolhe aqui, e de uma forma muito precisa, né, a discussão da homoparentalidade. Mas quantas mães solos não sofreram muito quando se divorciaram, tiveram que cuidar dos filhos sozinhas e que foram mal vistas pela sociedade, sabe? Então, assim, quantas famílias que tiveram esses outros tipos de configuração, por exemplo, de avó, avô, tia, tio que cuidava do sobrinho, de neto, por exemplo, não foram vistos enquanto famílias desestruturadas, né? Então, quando a gente fala de modelo familiar e quando a gente fala do que esse modelo e o discurso sobre esse modelo produz, a gente está falando de um cerceamento de um sujeito e de uma marginalização daquele que ousou se organizar, se relacionar e construir família de uma forma diferente. Além, eu acho que tem uma questão, Tiago, e aí eu vou aproveitar o termo marginal, né, de ser colocado à margem que tu utilizas, para trazê-lo num sentido pejorativo, como muitas vezes é utilizado. Como a gente já ouviu por pessoas que ocupam altos cargos no governo federal, a utilização desse termo marginal como se as famílias que não são nucleares formassem pessoas marginais. Marginais, não pessoas marginalizadas pela sociedade, mas marginais no sentido de criminoso, né? Criminosos. Eu acho que isso é um aspecto importante, até para a gente pensar que muitas famílias se estruturam assim por escolha, mas muitas outras não se estruturam dessa forma por escolha, porque a questão dos laços sanguíneos, às vezes, não é suficiente para que uma pessoa queira permanecer vinculada a uma família. Com certeza. Ou além dessa pessoa não querer, muitas vezes dessa pessoa submeter outras dentro dessa família a situações de violência. Como a gente vê, e não são poucos os casos, né? Isso. São os casos gravíssimos, por exemplo, que eu atendo. Assim, que eu vejo passar pelo serviço que eu coordeno, né, da política de assistência social, assim, famílias que são atravessadas por questões de violência extremamente sérias, né, e que seria muito reducionista a gente atribuir isso a, a uma família desestruturada, né, seria de uma sacralização da família que a gente já está saindo faz muito tempo, que a gente precisa entender que hoje em dia a gente tá num outro tipo de organização de construção de sujeito, né? A gente fala em trabalho sociofamiliar hoje em dia, não só familiar, né? Então, assim, quando a gente traz esse sócio para junto, eu acho que
a gente contempla um tanto disso que você traz, de famílias que não escolhem estar de determinadas formas, né? Mas que também, quando a gente para pensar historicamente, foram relegadas em algum momento a esse lugar, né? Quando a gente fala de uma questão social que conduz a esse ou aquele modelo familiar marginal, a gente precisa se colocar enquanto parte desses sócios que marginalizou aquela pessoa e aquela família, né? Aquele jeito de se organizar, assim. Então, acho que tudo isso precisa vir para a cena, tudo isso precisa vir para a pauta, né? E aí eu vou trazer o caso do André Valadão, Valadão alguma coisa, que tentando utilizar de um discurso religioso, ele traz um discurso extremamente violento de ódio contra pessoas LGBTQIA+. Eu acho que talvez seja interessante a gente abordar essa questão desse preconceito que existe, desses discursos violentos, desses discursos de ódio, que acabam legitimando algumas práticas violentas contra a população LGBTQIA+, e que refletem também um preconceito relacionado à questão da homoparentalidade. A gente ouve essas discussões em defesa da, da homoparentalidade ou dos direitos LGBTQIAPN+, e é fácil para as pessoas dizerem que é mimimi ou que está demais esses discursos de defesa, quando elas não são o alvo dos discursos e das práticas de ódio que matam ou que, no mínimo, violentam. Eu trouxe alguns dados aqui também que fortalece um pouco isso que você traz, né? Que é do Observatório, né, de Violência contra as Pessoas LGBT, que denunciou não, né, assim, que relata o registro de 273 mortes de pessoas LGBT no ano de 2022, sendo 58% delas de mulheres trans e travestis, né? 84 foram assassinadas. 84% desses 58% foram assassinadas. 11% foi suicídio. Será que essas estatísticas não estão relacionadas a esse discurso, né? Outro dado bastante interessante também foi do Disque 100, que é um dos principais canais de denúncia, né, de violência, que relatou, que registrou, né, que a população LGBT tem 8% a mais de chance de tentar suicídio do que uma população que não é LGBT. Sendo que elas possuem 5 vezes mais chance de conseguir tirar a própria vida, ou seja, de chegar ao ato, né, efetivar o ato de suicídio. Assim. Então, o que tudo isso tá dizendo, né, de como esse ódio propagado nesses discursos, né, ou do quanto essas decisões que são pautadas em discursos como esse produzem violência. Não tem como a gente reduzir um fenômeno a ele só, sem considerar todos os atravessamentos que produzem, sabe? Né? Então, penso que é um pouco disso, assim. Esses discursos, eles podem sustentar a vida, ou eles podem tirar a vida, né? Eu fiz um levantamento também que nas escolas, por exemplo, 73% de alunos LGBT declararam sofrer agressões verbais. 36% declararam
sofrer violência física por conta dessa motivação de orientação sexual, né? E aí o que a gente tem? Um discurso preconceituoso de ódio, de intolerância que produz essas violências, né? Que demanda o quê? Profissionais qualificados, com outros tipos de discurso, que produzam vida e que produzam cuidado, né? Obviamente, um adolescente, uma criança, um adolescente LGBT, né? Ou um filho de um casal homoparental, por exemplo, ele é vítima de bullying, de violência atrelada a essa condição. Isso não tem dúvida, né? Mas como que a gente cuida disso? Como que a gente olha para isso? A partir de profissionais qualificados que rompam com esses discursos de produção de violência. Tá? Não é manipulando e não é controlando o desejo e controlando a sexualidade, mas é combatendo os discursos de ódio, de violência, né, que estão atrelados à LGBTfobia. Tiago, eu lembro de um trecho lá do artigo do Quiné, que eu acho que é bem o que tu citaste aqui no começo, que fala assim, acho que é esse mesmo, pelo que eu conferi aqui. O psicanalista não pode ser preconceituoso e deixar-se contaminar pela moral, religião ou discurso da ciência que fora flui o sujeito. A psicanálise é antirracista, pois admite que o estrangeiro habita o âmago de cada um e o diferente, héteros, é a parte de si. Cabe ao analista fazer entrar a consideração pelo gozo do sintoma, com sua singularidade no discurso de sua pólice. É no espaço público e no privado no espaço público e privado trazer a política que sua prática ensina. Esse texto, eu confesso que é um pouco difícil de ler, e é difícil porque é triste, porque a gente vê que não mudou muita coisa desde quando ele foi escrito, e não mudou muita coisa em termos de psicanálise, praticamente desde quando a psicanálise foi criada, né? E só que ele é muito bonito também, porque ele chama para a responsabilidade esses profissionais da psicanálise, que a gente está falando dos diversos profissionais que atendem essas pessoas, mas como o nosso enfoque que acaba sendo a psicanálise, né? Então, eu destaquei esse texto, porque, infelizmente, a gente vê ainda, não é só naquela tese lá da década de 90, que aquelas falas homofóbicas, elas são proferidas, né? A gente ainda vê psicanalistas com fala bastante homofóbicas e bastante racistas. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, né? Dialoga muito com o que a gente estava falando no começo, assim, com relação a uma psicanálise que esteja aberta e esteja disposta e disponível para mergulhar no mais profundo desconhecido, né? E na peculiaridade, como Freud usou, né? De estarmos atentos às peculiaridades de quem nos procura, né? E não agir como um criador que quer produzir o outro sua própria semelhança. Né? Então, quantos psicanalistas, quando defendem determinada norma de conduta e não está atento às peculiaridades de quem procura, né? Está buscando reproduzir um lugar de criador, assim, onde o outro precisa ser a minha imagem e semelhança, ou minimamente a imagem e semelhança daquilo que eu acredito. Isso é muito grave, porque é uma captura, assim, muito perversa da psicanálise, né? E Freud criou a psicanálise para ser teste, né? Era a grande questão dele, que a psicanálise seria a grande peste, né, norte-americana, porque ela chegaria rompendo com uma série de questões. E aí, por fim, o que a gente viu foi uma psicanálise que foi capturada, né, pelo American Way of Life, e é isso, corrompeu com
com todo o seu princípio, assim. E quantas vezes a gente vê profissionais em nome da psicanálise matando a psicanálise, perdendo essa loucura, né, que a psicanálise se dispôs desde o início, assim. Obviamente que eu sempre costumo dizer que, assim, Freud pisou na bola em alguns momentos, né? A gente sabe disso, e a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ou defender o que não é defensável, sim, em uma psicanálise que ele produziu e que a gente consegue identificar importantes traços de machismo, por exemplo, de conservadorismo, de tradicionalismo, de um homem branco do início do século, né? Só que isso não pode fazer com que a gente perca de vista que mais do que ele produziu em termos de saber ou de conhecimento enquanto psicanálise, ele falou de uma psicanálise que não teve medo para romper com padrões do seu tempo. Por mais que ele tenha deixado muito a desejar, quando a gente olha hoje do nosso lugar para ele, a gente não pode desconsiderar o que ele, sendo um homem branco, burguês, do início do século, conseguiu romper com aquele tempo. Né? Então, isso é extremamente precioso, assim, né? Eu costumo dizer, e a partir das minhas leituras, inclusive dos meus estudos, Lacan vai falar um pouco sobre isso, né, nos últimos seminários dele, a partir ali do seminário 22, 23, a partir de alguns textos dos outros escritos também, que mais do que entender como Freud disse que o inconsciente funcionava, a potência da psicanálise está na invenção do inconsciente, que causou um corte na organização do mundo, porque o sujeito nunca mais foi o mesmo. Quando ele se deu conta que existe alguma coisa que me tira do lugar que eu achava que eu tinha, né, de ser dono de mim mesmo e chefe, né, da minha vida, autor da minha história, né? Então, assim, de trazer isso sem medo, né? Tanto que Lacan vai falar assim que lá pro final mesmo, lá pro seminário 23, né, que a gente deveria pensar em produzir uma psicanálise todo ano, porque a psicanálise ela sempre precisa estar disposta a quebras e rupturas e cortes. Porque assim, a gente diz que a gente busca isso, ou deveria estar buscando, né? Alguns talvez não estejam buscando tanto, mas a gente diz buscar aquilo que corta e que rompe com padrões e semânticas assumidas pelo nosso analisante, né? Que aí a gente vai ficando mais próximo do desejo, quebrando com as cadeias de significado, enfim, né? Os significados, né? Construídos a partir das cadeias de significante, enfim. Mas a gente não quebra a psicanálise. A gente quer manter uma psicanálise universal, a gente quer manter alguns tipos de entendimento, de compreensão que seja lógica, sabe? Que seja coerente, né? Que se mantém, que sustente, que seja universal. Ou seja, a gente fala do ser humano que ele precisa se quebrar, inventar coisas novas, como é o desejo dele, mas a gente sustenta uma psicanálise que é presa na semântica E delas. francesa, às vezes, né? É exatamente isso, né? Então, tudo isso está por trás, quando a gente para pensar nessas defesas de uma é, heteronormatividade, sim, né? A partir de preceitos edipianos de 1900, sabe? A gente está querendo manter a psicanálise presa, né, a uma semântica
é uma realidade que a gente deveria estar preocupada em reinventar, né? E é isso que eu não estou vendo, não, né? Isso a gente tem os últimos tempos aí de Lacan trazendo, né? O quanto que a gente precisa reorganizar algumas coisas assim a todo tempo, né? Senão a gente vai ser refém na medida em que a gente diz buscar desconstruir. E pensando nessa desconstrução, Tiago, nessa ideia de quebras, de rupturas, cortes, de uma psicanálise voltada para a nossa realidade, né, que no Brasil, pensando de uma psicanálise brasileira também, né, que vai se diferir muito, pensando na sociedade brasileira, por exemplo, da sociedade europeia, alemã, francesa, pensando nesse sentido, né, como que a gente pode pensar a ideia de família, olhar para a ideia de complexo de Édipo, de ideia de pai, de mãe, o que a gente pode pensar acerca disso, pensando em quebras, rupturas e cortes? A gente precisa estar aberto, sabe? A gente não tem resposta do que isso quer dizer efetivamente, assim, ou de como vai funcionar efetivamente. Até porque a gente tem muita pouca disponibilidade para se abrir de fato, né? E para ter uma escuta que busque não, isso é Édipo, isso é castração, isso é, né? São chavões que vão dando síntese a processos de análise, né? Que fecha uma escuta que deveria estar aberta. Então, assim, para mim, isso é uma das questões principais, né? Não que a gente não vá ouvir e não vá olhar para conceitos teóricos, né? Que são balizadores aí de muitas compreensões que a gente precisa ter, inclusive para dirigir um tratamento, né? Mas ele não pode se sobrepor, às vezes, a ineditismos que às vezes surgem e que a gente se perdeu porque a gente estava fechado em chavões, né? Então, uma clínica psicanalítica significativa que tenha esse viés de corte, ela precisa estar muito mais aberta para a forma que a relação estabelecida entre o analista e o analisante se constrói pelos atravessamentos que chega ao inconsciente de um e ao inconsciente de outro, do que uma busca por enquadres teóricos disso que emerge, seja afeto, seja uma imagem, seja uma intuição, seja um sentimento, sabe? Porque é daí que a gente vai conseguir identificar os ineditismos e marcar esses ineditismos, né? Não tem como a gente saber a priori. Eu fico pensando, sabe, Monique? Tem uma fala que eu ouvi de uma psicanalista esses tempos atrás, que a gente, mais do que ser psicanalista, a gente deveria pensar os momentos em que a gente foi psicanalista. Que foi a hora que a gente viu esse corte e esse ineditismo aparecer, sabe? Que a gente viu alguma coisa de diferente virar uma chave. Então, assim, não é que eu sou psicanalista, mas naquele momento que eu acompanhei aquele processo, que aquela chave virou, que aquele corte aconteceu, ali eu fui psicanalista, sabe? Isso deveria ser muito mais importante para a escuta psicanalítica do que esse fetiche quase, né, nos chavões ou nos grandes chavões da psicanálise que cercam. Eu não esqueço, acho que a leitura do o Antiédipo, ele é uma leitura que dá bastante angústia, assim, em algumas
coisas, assim, dentro da gente, né? Porque como que a gente vai falar de um antiédipo, né? Psicanálise, enfim. E a gente que está acostumado, né, a entender esse édipo como esse organizador, como esse universal e tal. E aí ele vem trazendo, assim, a forma como o Édipo, sim, veio sendo um organizador da sexualidade, justamente porque ele tem medo de qualquer coisa que extrapole o modelo neurótico que ele instaura, a ponto de decretar como psicose o que foge dele, né? Quer dizer, eu quero instituir uma coisa que é tão universal que até aquilo que fugiu dele, eu preciso trazer uma relação, né? Do tipo, olha, não é que o Édipo não é universal, é que esse é um problema, porque fugiu do Édipo. Teve uma forclusão aqui, né? Enfim. Então, quer dizer, eu preciso dar um jeito de trazer, de remeter de novo, né? A isso, assim. E, de novo, não é tirando o valor da descoberta do Édipo e de toda a percepção e a potência disso que Freud traz, né? Mas é problematizando também tudo que é universal, que é o que a prática da psicanálise faz. A psicanálise, o discurso do analista, ele é muito semelhante ao discurso da histérica, né? Porque, assim, é aquele discurso que questiona tudo que é absoluto e tudo que é ordem, tudo que é universal, tudo que está posto. Então, como que a gente não questiona a própria psicanálise, sabe? E a gente usa a psicanálise como um discurso de mestre, um argumento de mestre, sabe? Um argumento de autoridade, né? Para sustentar aquilo que me atravessa e que, na verdade, é um carimbo dos atravessamentos capitalísticos, religiosos, científicos em mim, sabe? Aí talvez falte análise pessoal. Aí falta bastante, né? É. Tiago, a gente abriu caixinhas de perguntas nas nossas redes sociais sobre o tema homoparentalidade e nós recebemos perguntas em 3 blocos, mais ou menos. O primeiro bloco sobre famílias homoparentais terem mais filhos LGBTQIA+. O segundo bloco sobre preconceitos sofridos por crianças filhas de famílias homoparentais. E o terceiro bloco falava ali sobre a questão dessa função materna, função paterna, não substituírem a falta que faz o pai ou a mãe biológico, né? Nesse caso, dessa estrutura ainda nuclear. Será que a gente pode falar um pouquinho sobre essas perguntas? Porque eu acho que elas trazem discussões importantes para a gente fazer aqui nesse episódio. Sim. Eu acho que a gente tem alguns pontos aí que alguns deles a gente até acho que contemplou, que a gente falou um pouquinho, né, ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu queria começar primeiro pela última, assim, né, de trás para frente. Nesse meu capítulo, né, que eu escrevi, esse ensaio que eu escrevi, eu faço um pouco dessa discussão do lugar do biológico, né? E é muito interessante porque eu vou por uma linha que busca entender, né, que uma criança ela não nasce só biologicamente, né? Que ela nasce psiquicamente. E isso a gente precisa entender não só para compreender as relações homoparentais e as crianças desse casal, dessa relação, né? Mas é porque a gente precisa entender que hoje em dia as famílias se constituem de várias formas, né? As pessoas, a mulher pode, por exemplo, ir fazer uma fertilização e ser mãe solo, né? Um casal pode optar por adotar, né? Então, o grande questionamento que eu faço quando eu ouço esse tipo de pergunta é assim:
A serviço de que está essa pergunta? Isso eu aprendi com Foucault, né? Porque Foucault vai falar assim, que sempre que a gente ouve um discurso, a gente precisa compreender o que é esse discurso, mas a gente precisa antes se perguntar a serviço de que ele está e quais as outras possibilidades de discurso e de saber que ele busca suprimir. Então, quando eu ouço essa pergunta, me vem muito na cabeça, assim, a ideia de uma primazia do laço biológico. E aí, quando eu falo da primazia do laço biológico, que tipo de família eu estou defendendo? É uma família nuclear, uma família atravessada aí pela matriz heterossexual, né? Uma família aí que é binária, sabe? Ou seja, que vem buscando incidir no fortalecimento de uma família que vai no contraponto desses outros modelos de família que vem se constituindo. E quando a gente vai parar para pensar em termos de desenvolvimento de uma criança, como foi um pouco esse questionamento, né, desse lugar de falta, o que me vem na cabeça, assim, o nascimento simbólico, ele é tão complexo, né, e ele é tão para além dos laços biológicos. Por que que a gente está fazendo essa redução do nascimento simbólico da criança ao nascimento físico dela? Porque quando a gente fala no nascimento simbólico de uma criança, a gente está falando das relações narcísicas que atravessa o desenvolvimento dessa criança. A gente está falando do desejo dessas pessoas de exercerem esses papéis parentais que vão ser visíveis para aquela criança quando ela se sente desejada. A gente está falando de uma relação que essa criança que nasce vai estabelecer com uma criança imaginária que existia dentro dos pais antes dela nascer, que é decisivo. A gente vai precisar pensar na relação dessa criança com a majestade do bebê que foi esses pais e que vai se atualizar nesse exercício parental. Então, assim, para e pensa, Monique, a complexidade desse processo de nascimento simbólico que está para muito além da orientação sexual desses pais, que está para muito além do vínculo biológico que atravessa essa relação. Né? Então, eu iria um pouco por essa linha. O que é o nascimento biológico e o que é simbólico, né? De fato, estou querendo sustentar quando eu digo que o nascimento simbólico está associado à relação ali de sangue que eu tenho com aquela criança. É muito interessante isso que tu trazes na discussão aqui, na discussão do teu artigo. Eu acho que, assim, para pensar também nessa resposta para essa pergunta que nos foi feita, a gente pode pensar nessa questão de que por que geralmente essa questão do abandono, da falta dessas figuras biológicas, é trazida normalmente no contexto da homoparentalidade. Porque a criança vai sofrer com abandono se ela for sofrer abandono de alguma dessas figuras biológicas, independente do modelo familiar que ela tiver depois dessa relação de abandono, né? Independente de quem vai exercer função materna e paterna, independente da orientação sexual de quem vai exercer essas funções. Porque se a gente pensa em função materna e paterna para a psicanálise, são funções que podem ser exercidas, inclusive, pela mesma pessoa. A mesma pessoa pode exercer essas funções em diferentes momentos. A gente pode ter um pai exercendo uma função materna, a gente pode ter uma mãe exercendo uma função paterna, a gente pode ter a mãe exercendo materna e paterna, a gente pode ter vó, a gente pode ter quaisquer pessoas que ocuparem um espaço nesse sentido de função
de uma situação edipiana na vida dessa criança exercendo essas funções. Então, eu acho que quando a gente traz essa questão dessa falta dessas figuras biológicas, mais para a ótica da homoparentalidade, não me deixa de parecer também um discurso de homofobia. É. Mesmo porque a gente sabe que existe aí um tanto, né, pensando que essa questão do abandono, que vem com o nascimento, independente de para onde a criança vai. Para além disso, sabe? Tem uma questão constitutiva que é do trauma ali primeiro, e da busca eterna de um retorno para aquilo que não é possível que se retorne, independente de qual núcleo familiar que ela vai fazer parte também, sabe? E aí eu fico pensando também que tem outras questões para discutir isso, né? O quanto o nosso discurso em defesa dessa família, né, não produz esse abandono. Porque o que pega aquela criança é o fato de ter sido abandonada e ter sido entregue para adoção, por exemplo, ou ela viver em uma sociedade que reforça todo o tempo que o amor da mãe é incondicional, que a mãe nunca abandona, e que aí aquela criança foi abandonada, que aquela mãe não a amou, né? E que é um discurso que desconsidera toda a dificuldade de ser mãe, sabe? Toda a loucura que é ser mãe e a ambivalência de estar nesse lugar de amor e ódio daquela criança. Então, quanto esse também é um discurso que sustenta um imaginário de mãe que não existe em nenhuma família, sabe? Porque eu não conheço, pelo menos, gostaria de conversar, se for possível, chama para o seu podcast, Bonito, uma mãe que 100% ama aquele filho e que ama que o bebê chora 24 horas por dia querendo ela e que ela não consegue nem tomar um banho, sabe? Assim, tranquila, sabe? Né? Assim, o que a gente mais vê e ouve, inclusive, na clínica é um desgaste dessa mãe e até uma culpa, às vezes, por não amar tanto quanto dizem que uma mãe tem que amar, né? Que é absurdo. Que a gente vê nesse lugar materno é exatamente o contrário, assim. Então, olha o quanto é um discurso que vai sustentando um imaginário, né? Que é quase Freud quando foi tentando forçar para encaixar tudo dentro do Édipo, né? Para encaixar tudo dentro do mito, porque assim não existe essa mãe que ama incondicional. Assim como o modelo nuclear não é o único possível, assim como não existe um desenvolvimento da criança que não vai ser atravessado por falta, que não vai ser atravessado por frustração, sabe? Então a gente está indo em Pelo busca abandono. pelo abandono, né? Então acho que Porque dessa questão... quando a gente vai para a Klein, por exemplo, ela vai falar sobre isso, né? Dessa terceira pessoa que entra naquela relação ali e que a criança começa a experimentar uma relação de abandono. E uma relação de abandono que, por exemplo, no teu exemplo, em alguma medida, em maior ou menor grau, pode se dar, por exemplo, na mãe indo tomar um banho. Claro. Né? Dessa mãe que se afasta, dessa mãe que não está presente o tempo todo, porque a mãe não consegue estar ali o tempo todo porque ela não é mais uma com o bebê. Então, eu acho que isso é bem interessante da gente pensar, porque a questão do abandono, ela se dá, em alguma medida, em todos os seres humanos, em todos os sujeitos, né? A forma como cada um vai vivenciar isso vai depender da sua história. É claro que a gente vê alguns tipos de abandono que, de fato, um pai que sai de casa e abandona a família, pais que colocam os filhos para adoção, então são experiências diferentes, mas a gente vivencia como se fosse um espectro, né? Diferentes graus dessa vivência do abandono e da falta que é inerente a todos nós. É. Eu, eu fico pensando assim até, né, indo até
longe nessa discussão, né? E que eu sempre me remeto quando eu falo de família, é que essa centralidade do nosso desenvolvimento dentro de uma família, sabe? E essa importância que a família assume no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da criança, sabe, Monique? Eu fico pensando muito assim, o quanto isso foi uma invenção do século passado. Não que a gente não seja crianças criadas dentro desse século e que a família ocupe de fato esse lugar. Para nós, sabe? Mas a gente vê muitas sociedades aí que se organizam de outro jeito. Tem um texto que eu gosto muito, da Oyonke, que fala dos Yorubás, que é uma tribo indígena, onde as crianças, elas não são nem meninos nem meninas, elas são prole. E a sociedade, ela não é generificada, né? Então, assim, as relações de poder que atravessam aquela sociedade, elas são pautadas pela idade, né? Pelo etarismo, assim. Então, assim, existem tantos outros jeitos de se organizar que é isso, assim, que faz questionar também até o porquê que a família assumiu esse lugar em uma realidade burguesa, né? E aí, quando a gente faz as discussões, e eu já li algumas coisas sobre isso, eu fiquei pensando muito, assim, né? E esses relatos dizem isso, assim, a história diz isso, do quanto é interessante para uma sociedade burguesa e com o advento da vida privada sobre a vida pública, né? A existência da vida privada em detrimento aí de uma vida que é pública, foi necessário encontrar responsáveis pelo desenvolvimento das crianças. Então, quem pariu que crie. Mas será que de fato isso é tão decisivo assim? Será que isso traz de uma forma tão danosa uma criança que é criada de uma outra forma, sabe? E eu fico pensando, né? Eu trouxe o exemplo aqui dos Yorubás, mas eu fico pensando mesmo da vida nas comunidades, onde o espaço público ele é muito mais imperativo, porque as crianças já acordam para a rua, entrando na casa dos vizinhos, entendeu? Né, as casas ficam de porta aberta, porque isso existe ainda, né, nas comunidades, assim. E é uma vizinha, indo na casa da outra vizinha, criança daqui indo brincar na casa do coleguinha ali, e todo mundo que está ali é responsável por aquela criança que está brincando na rua, sabe, assim? Então, assim, o que é esse lugar também, né, que a família ocupa, mas que foi também delegada a ela. E será que é tão danoso assim se desenvolver de um outro jeito? Eu vou te fazer outra Ser de um pergunta outro jeito, né? com uma pergunta que a gente recebeu. Uhum. Quando pergunta se é tão danoso assim ser de outro jeito. Tiago, as famílias LGBTQIA+, têm mais filhos LGBTQIA+? As pesquisas vão na contramão dessa afirmativa, né? Inclusive, muito pelo contrário ainda. Se a gente busca alguns artigos e alguns estudos falando sobre a questão da homoparentalidade, que a gente encontra o quanto esse é um argumento, assim, super raso, sem embasamento, para se buscar impedir o desmoronamento da família nuclear, né? Assim, para tentar sustentar aí a defesa, né, de uma não existência das famílias homoparentais, né, e de outros tantos tipos de família. Então, não tem nada que sustente isso. Nada pode definir de uma forma tão reducionista o desejo. É quase uma arrogância e uma prepotência a gente achar que é uma coisa, né, o que é isso, o que é aquilo, que define o que vai ser o objeto de desejo do ser humano, né? É isso, né? Qual que é o objeto da nossa libido, nossa pulsão sexual? Ele é definido a priori?
Né? Como que a gente define isso a prioristicamente? Assim, não existe. Então, não tem nada de estudos que sustentem esse argumento, e na psicanálise também não tem nada que dê margem a isso, né? Eu te garanto que todos os LGBTs que existem são filhos de pessoas heterossexuais, né? Que são homossexuais. E partindo aí para aquela primeira questão que nos foi trazida, né? Se a gente pensar em famílias que tem a questão da homoparentalidade, né? E essas crianças, filhas desses pais, que sofrem determinados preconceitos por conta dos pais serem homoafetivos. Tu achas que que a gente pode falar sobre isso? Assim, porque assim, não há como excluir essa questão, eu não vi nenhum estudo, mas se as pessoas que são LGBTQIA+, sofrem mais preconceito, imagino eu que as crianças também passam por diversas situações de bullying. Mas isso é suficiente? Isso é motivo para essas famílias não se organizarem dessa maneira? Na verdade, assim, o que a gente... Embora é isso que você falou, né? Não existem estudos que dizem isso, mas o que a gente pode olhar e pensar é que, assim, com certeza essas crianças, elas colocam em xeque o que a gente tem enquanto imperativo heteronormativo, né? No sentido de que são filhos de casais que colocam em questionamento essa relação direta que se faz entre função parental e gênero. Então, isso por si só já faz com que essas crianças sejam alvo de discriminação, né? E aí eu fico pensando, né? Essa discriminação, ela vem das crianças, né? Ela vem desses profissionais, ela vai vir dos pais, dos coleguinhas, né? Porque tem uma questão aí também que a gente precisa pensar, que a criança ela não nasce preconceituosa. Isso os estudos já mostraram. A criança ela não nasce preconceituosa, né? Então, quando a gente vê uma situação dessa acontecer, a gente pode ter dois posicionamentos que se associam a um discurso de ódio ou um discurso de cuidado, né? Primeiro, que é dizer, olha, essa criança está sofrendo bullying, e é óbvio que ela está sofrendo, porque ela é filha de um casal homoafetivo, né? E, de alguma forma, eu colo nessa compreensão desse bullying, isso justifica e eu não faço nada, porque isso cola no meu preconceito. Ou eu vou ser profissional qualificado, que vai combater esse tipo de bullying e vai achar que esse é um bullying impraticável, como todos os outros bullyings que tenha cometido. Pré-adolescentes, adolescentes, entende? Então, tem um pouco disso, assim, seria óbvio, e é óbvio, a gente esperar que isso aconteça. O que não é óbvio é que a gente não faça nada com isso, e que acha que a solução para isso é a gente manter e sustentar aquele discurso de controle do desejo e da sexualidade, que já foi denunciado há século, né? Freud falou lá, ó, o problema das histéricas é porque elas têm a sexualidade reprimida pela sociedade, né? Foucault vem falar de todos os recursos, os aparelhos construídos pela sociedade para poder controlar a sexualidade. E aí parece que cada dia a gente tira da cartola um outro argumento para seguir controlando o desejo e a sexualidade das pessoas. Mas para mim isso é muito claro, né? Também no sentido de ter um fundo aí que as pessoas têm muito medo do que os desejos e a potência do inconsciente pode produzir, né? Então é melhor eu deixar o sujeito nascer dentro dessa canaletinha assim, sabe? Que está resguardando uma série de combinados
desse contrato social onde a gente está inserido, sabe? Da sociedade com esse contrato social que a gente está inserido. Né? Então, acho que gira um pouco por aí. Então, não sei se responde, né? Mas é um pouco isso. Acho que sim, fico pensando, e aí de achismo mesmo, né? Porque não tem estudos. Mas sim, penso que sim, que ele sofreu muito preconceito. Mas não penso que isso deva ser suficiente para que a gente sustente uma ordem de marginalização dessas pessoas, né? Porque a gente colar nesse discurso de preconceito, de bullying, de discriminação, né? Tem aquilo, né, de quando a gente não para o frio, a gente agasalha a criança. Então, assim, se essa é uma questão que ainda é presente na sociedade, infelizmente, e que chega assim nas nossas crianças, que a gente veja cada um do seu lugar formas de proteger essa criança e agasalhar essa criança, né? Como a gente faria com uma criança que está sofrendo bullying com qualquer outra razão, né? É porque não é a única forma de uma criança também sofrer bullying, né? Isso acontece relacionado a diferentes questões, especialmente aí se a gente falar de uma criança que também for LGBTQIA+, né? A gente sabe que nesse caso, como tu trouxeste, alguns estudos demonstram vivências de violência muito mais associadas e experienciadas por pessoas que fazem parte dessa população. Tiago, acho que a gente está encaminhando aí para o fim. Eu queria saber se tu tens algum destaque a fazer, algum resumo, ou se tu querias mencionar algo que talvez a gente não tenha comentado e que tu ainda consideres importante. Acho que não, assim, penso que a gente conversou bastante, a gente abordou bastante coisa que eu gostaria de ter abordado mesmo. Só agradeço de novo a oportunidade de poder estar falando sobre isso, porque é o que eu sempre costumo dizer, né? Mais do que falar sobre isso, eu gosto muito de poder falar sobre isso, porque a gente precisa fortalecer discursos que facilite aí compreensões de alguns processos, de alguns atravessamentos que têm produzido muita coisa ruim, né? Tem produzido aí uma sociedade que a gente está cansado de ver. E que aí, a partir disso, a gente consiga, sabe, se repensar nos nossos comportamentos, nas nossas ações, e, e se entender enquanto atores que pode estar facilitando discursos de vida, que potencialize, né, e que lute, né, pelos direitos da existência dessas pessoas, ou a gente pode estar facilitando discursos que promovam a invisibilidade e a não existência dessas pessoas, né? Então, que a partir disso a gente sempre consiga levar essa reflexão com a gente assim e pensar, né, o que for necessário pensar e para se rever o que a gente tem propagado por aí. Eu vou aproveitar essa tua fala para lembrar que a gente tem um episódio gravado sobre discursos de vida e morte, e que foi gravado com o Tiago também, e que fica aí uma sugestão para quem nos ouve, quem nos assiste, para dar uma olhadinha nesse episódio que nós gravamos acerca desse assunto. Tiago, mais uma vez, quero te agradecer pela disponibilidade em estar aqui participando, né, dessa gravação, discutindo esse tema que é tão relevante. E queria perguntar para ti se as pessoas tiverem interesse em conversar contigo sobre esse assunto. A gente sabe que a literatura em psicanálise também não é muito vasta sobre o tema da homoparentalidade, né? Como que as pessoas que têm interesse nessa temática podem estar entrando em contato contigo? Pode ser pelo e-mail, Thiago com TH, underline LUSV, @hotmail.com. Manda um e-mail lá que a gente segue no diálogo. Quem não conseguiu o e-mail também pode estar entrando em contato comigo, que eu encaminho o e-mail do Tiago e a gente segue aí nesse diálogo sobre esse assunto tão importante de ser discutido e trazido
a evidência, né? Tiago, obrigada mais uma vez. Aos nossos ouvintes, eu encontro vocês no próximo episódio. Até mais.